A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio SINCT Clique Jornal. Clique Jornal. Olá, boa tarde ao senhor, senhora, a todo mundo que está acompanhando, ouvindo aqui o Clique Jornal, o rádio da comunidade científica brasileira, mas voltada para a comunidade. A você do Rio Grande, do Grande Rio, você de Campinas, o funcionário público federal do INPE, do DCTA, da Embraer, onde quer que você esteja, até aí no Comandante Ferraz, no Polo Sul, aí no fim del mundo, não é? Na Tierra del Fuego, aí pertinho da Patagônia, aí na Antártica. Muito obrigado pela companhia, audiência e amizade de cada um de vocês. Este é o Rádio SINCT e hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui no estúdio o diretor-presidente da 107,9, que é a rádio alternativa aqui do Jardim Colonial, acompanhando, e você vai poder falar com o Dr. Marçal através do telefone 3942-1777, 3942-1777. Juntamente com o Marçal Barbosa, que também é o nosso querido presidente da Associação das Mulheres e também, é claro, né, da Associação Morumbi, a gente está trazendo aqui o Almir Melo, o mestre Almir Melo, que fez questão de estar conosco aqui para fazer um agradecimento muito especial pelo espetáculo Vozes da Cidade, do qual a 107,9 transmitiu no dia 30 de setembro. Bom, vamos falar sobre rádio comunitária hoje com o nosso querido Marçal Barbosa. A rádio comunitário é radiodifusão de som de frequência modulada, é uma baixa potência que dá condições à comunidade de ter um canal de comunicação inteiramente dedicado a ela, não é? Neste caso aqui de São José dos Campos, da 107,9, a 107,9 está muito bem amparada e levando som e qualidade alternativa de informação ao povo do conjunto Dom Pedro I, 1, 2, Colonial, Imperial, Cruzeiro do Sul, Parque Industrial, Jardim Satélite, Bosque dos Eucaliptos, Jardim Morumbi, Chácaras Reunidas, enfim, em toda esta comunidade, a 107,9, através do trabalho árduo do professor, o nosso querido Marçal Barbosa, tem hoje essa condição de trazer informação de qualidade aqui para a região sul. As entidades detentoras da outorga para a execução do serviço de radiodifusão comunitária devem ser abertas à participação de todos os residentes na área de cobertura de rádio, bem como a sua programação deve ser aberta à participação da sociedade. E desde o começo, a 107,9 tem feito isso no espetáculo Vozes da Cidade, que foi no Teatro Municipal. A primeira rádio a entrar no Teatro Municipal e aqui da história de São José dos Campos, e também de fazer a transmissão ao vivo de um espetáculo totalmente joseense. Olha, uma rádio comunitária como essa que você ouve aqui agora, ela não tem fins lucrativos, não tem vínculos de qualquer tipo, tais como partidos políticos, instituições religiosas e etc. Bom, mas vamos começar então batendo um papo aqui, dando o nosso boa tarde ao diretor da 107,9, o doutor Marçal Barbosa. Marçal, boa tarde. Boa tarde, meu querido Paulinho Silva. Boa tarde, Tiago, o nosso, como se diz, instrutor técnico, né? Professor técnico. Boa tarde, Almir. Boa tarde, o meu querido aqui, o Vitor, que é o diretor aqui da rádio web SINCT. Aqui do sindicato. Exatamente. É o Sindicato Nacional dos Funcionários Públicos Federais na área de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sindicato Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. É grande, hein? É grande. É mas bem assim. Pelo grau de importância que é
os que são cientistas, né, em nosso país, faz jus o nome também ser, né, extenso. Marçal, quando que começou, já o Almir Melo está aqui para fazer um agradecimento especial a isso. O Almir Melo, ele conseguiu agregar, num único espetáculo, 14 países no espetáculo Voz da Cidade, aqui em São José dos Campos, no Teatro Municipal. E os artistas todos, né, puderam desfilar no palco lá do Teatro Municipal, e ele quer fazer um agradecimento especial em nome da cultura e do artista de São José. A sua comunidade lá, viu? A nossa comunidade, né, Paulinho? A nossa comunidade. Legal. Vamos incluir todos, né? O minha fica muito eu. Nós não fazemos nada individualmente. A associação, né, que é legalmente constituída em nosso país através de lei, ela dá esta prerrogativa à comunidade de se difundir e unir em prol de uma ação conjunta. Então, nós aqui ele fica mais adequado ao nosso sistema. Marçal, bom, hoje você fala para uma população grandiosa que começa na rodovia Presidente Dutra, aqui no Vale Sul, e vai até o Cruzeiro do Sul, não é? Praticamente, né, de um extremo ao outro, a rodovia Dutra e a SP-99, que é Caraguá-São José. Então, nós estamos no fundo ali da região sul. Quer dizer, que abrange todos esses complexos, desses micros bairros. A 107,9, então, está na região sul, que é a mais extensa. É a mais extensa e a mais populosa. E a mais populosa. Tem ideia do número de moradores da região sul? Olha, ela chega a abranger 36% de toda a São José dos Campos. É uma população estimada mais ou menos em 80, 90 mil pessoas. Isso Puxa que eu falo, vida. Pessoas eleitores, né? Uhum. Ela chega a definir toda a política de São José dos Campos é definida ali, no fundo da região sul. Olha, do satélite para o extremo sul. Olha, quer dizer, o grau de importância ele até aumenta, muito até porque grande. Você falou na definição política, o atual prefeito de São José dos Campos venceu as eleições na região sul, tanto que ele fez questão a primeira carreata, o primeiro agradecimento foi passar exatamente no Colonial, Imperial, no Campo dos Alemães, para fazer o agradecimento à população, aos eleitores de lá, né? Até porque o Carlinhos de Almeida, né, a região sul é um ponto de referência dele. Ele morou, não sei se você sabe, por muito tempo, ali no Jardim Satélite. Uhum. E estudou ali no colégio do Satélite, né? Então, ele sempre atuou bastante e atua bastante na nossa região. E a diferença de 3 mil votos foi exatamente na região sul, quer dizer, exatamente. O maior número de votantes concentrado ali no Dom Pedro e Campos dos Alemães, por incrível que pareça. Dom Pedro e Campos dos Alemães. Dom Pedro I, Dom Pedro II... Quando a gente fala Dom Pedro, ou Campos dos Alemães melhor, ele engloba todos aqueles micros bairros, né, que é Dom Pedro I, Dom Pedro II, Imperial, Colonial, o Jardim União, o Residencial União, o Santa Edvige, Residencial Gaso. Então, todos esses complexos, aqueles pequenos micros bairros está composto, ele componha, né, o fundo da região sul. Micros e importantíssimos. Importantíssimo, né? Exatamente. Bom, tem um comércio pujante. Comércio pujante, só está faltando ainda um banco, né? Está faltando um banco ali. Bom, tem 2 casas lotéricas, mas ainda não atende a maioria dos serviços. Mas Correio tem. Bom, mas no Parque Industrial já tem o Correio. O Parque Industrial já tem o Correio. Industrial. Mas na nossa região ainda não. Bom, então a 107,9 veio para isso, para poder aguçar o interesse das autoridades exatamente no equipamento público nessa região. Correio, o que mais? Não é bem a comunidade. Eu penso, né, no meu ponto de vista, que a sociedade, a comunidade em si, ela é muito mais importante, ou tão importante quanto a autoridade. Que de uma vez que você tem líderes na região que sabe fomentar, conhece a parte jurídica, todo o trâmite legal, automaticamente o poder público ele tem por obrigação de atender. O que acontece hoje na nossa comunidade é isso, é a falta de comunicação. E a falta de comunicação, por sua vez, ela não consegue, né, reunir a liderança de bairros.
Esta é uma grande ferramenta, né? A rádio comunitária é uma grande ferramenta para a comunidade, para a gente estar difundindo essas ideias, os poderes, fazer a comunidade participar da política pública. Agora, as políticas de inclusão digital que foi implementada pelo Ministério das Comunicações, elas são concebidas como ferramentas para o exercício da cidadania. Exercício da cidadania, sim, mas só que muitas das vezes não chega nesses locais por conta de quê? Pelo conta da fomentação. Nós não temos a divulgação, a comunidade ele não sabe preparar, né, a documentação, não sabe montar um projeto, ele não sabe para que serve, nem como, onde dirigir-se para poder protocolar, fazer um pedido desse tamanho. Isso acontece com as rádios comunitárias. Você vê que teve aberto novamente em agosto a chamada para as entidades, praticamente 2 ou 3 entidades participaram dessa licitação. E ninguém mais. E ninguém mais, por quê? Eles não têm esses líderes, né, de interesse. Agora há pouco o Almir me falava aqui da necessidade, né, de estar uma emissora, né, alternativa, está difundindo a outra, comentando, informando, unindo, e nós não conseguimos ter esta união. Até porque os dirigentes, né, os líderes, têm como propriedade, a rádio como propriedade dele. E não é isso. Não é isso. Acha, é a minha rádio. Não, isso não existe. Isso não existe, até porque a nova medida, né, do Ministério das Comunicações de 2011, a normativa 003, se não me engano, ela vem deixar bastante participativo da comunidade, mas só que a comunidade ela não tem. Uma que ela não tem interesse, por conta que ela não tem o veículo da comunicação. Qualquer um pode participar de uma eleição, você quer saber, né, para a mudança da presidência e estar participando do quadro de associado, de dirigente, da diretoria das associações das rádios comunitárias. Mas, como eu antecipei, os diretores, os fundadores, os mentores, eles têm a rádio como dele. E não. A rádio tem que ficar a serviço e a serviço da comunidade. Aí nós vamos fazer uma rádio comunitária Marçal, de verdade. Você acredita que agora com a fixação da 107,9, que é a rádio alternativa lá do Jardim Colonial, e nós temos mais 2 emissoras, mais 3 emissoras, até mais duas no mesmo prefixo, não é? E mais a Logos FM, que é educativa. Você acredita que São José precisa ter o Conselho Municipal de Comunicação para poder congregar essas emissoras de rádios comunitárias? Urgente, Paulinho. Nós precisamos urgente estar organizando essa ferramenta. Se você não tem uma ferramenta de base, jamais você tem condições de estar reunindo essas pessoas, justamente por conta disto. A liderança ela fica solta, ela não tem uma instituição que agrega as entidades, né, para falarem a mesma língua, e tem uma representação municipal, estadual e até mesmo federal. Olha, então a importância do Conselho Municipal de Comunicação tem que ser agora. Tem que ser agora, tem que ser ontem, né? Ou um conselho, ou então uma associação das associações, ou até mesmo o sindicato das comunitárias, por que não? Olha, foi em 98 que começou a regulamentação das rádios comunitárias. Então, a regulamentação começou em 2001. Em 2001. Ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso. Uhum. Inclusive, o nosso projeto ele foi um dos primeiros a ser protocolado lá em São Paulo, na época era na Vergueiro, né? E via Correios. Em 2001. E é sobre isso que a gente vai falar agora no próximo bloco, pois não. Já com a participação do Almir Melo, que é um mestre da canção brasileira, e ele é um agregador também, assim como o Marçal, assim como você quer agregar as rádios comunitárias aqui do Vale do Paraíba, em especial de São José,
o Almir, ele já agregou os artistas de São José. Quem sabe teremos aí o Conselho Municipal de Comunicação. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Ótimo. Bem, você ouve pela 107,9 FM, a alternativa, e aqui a rádio sindct.com, o web rádio Clique Jornal, com a presença do Marçal Barbosa, que é o presidente da 107,9, e o Almir Melo. Um instante só. Você está ouvindo pela web rádio SindCT. Clique Jornal. Clique Jornal. Ok, estamos de volta aqui no Clique Jornal, na rádio SindCT, e hoje em conjunto com a Alternativa FM 107,9, com a presença do seu presidente, que é o Marçal Barbosa. A Alternativa FM é da Associação de Apoio e Assistência à Mulher, que é mantenedora do SECOI Vó Félix, juntamente com a Associação Morumbi, que ambas, né, têm aqui a Alternativa FM. Bom, ô Marçal, agora, quem é a Vó Félix? A Vó Félix é uma história longa. A Vó Félix foi uma das primeiras enfermeiras do Hospital das Clínicas em São Paulo. E a avó, você é lembrado disso quando nós tínhamos aquela banquinha de jornal ao lado da delegacia do Satélite? Isso. Ela apareceu para pedir uma ajuda. Sim. E essa ajuda eu sensibilizei e fui inteirar da vida da Vó Félix. A avó, ela foi casada, né, por 2 vezes, e os 2 maridos deixou ela sozinha na estrada, na Rua da Amargura. E eu me sensibilizei com isto, eu adotei a vozinha. Olha só. E a avó foi uma das primeiras, né, e fundadora da Vila dos Idosos. Foi ali que nasceu, né, o primeiro trabalho social com o idoso em São José dos Campos, que hoje está aí, essas belas casas dos idosos. Olha que interessante. Então, tudo nasceu naquela banquinha de jornal. Ao lado da delegacia do Jardim Satélite. Exatamente. O povo daqui de São José dos Campos, 90%, na época, né, quando não existia o poupa-tempo, passava ali naquela banquinha para preencher os seus documentos. Ali tirava xerox, ali fazia o formulário para a identidade. Como é que é, Almir? Eu não aguentei. Estou falando para você, por favor, Almir Melo. É verdade, boa tarde a todo mundo. Você se empolgou com a história. Mas é verdade, eu lembro disso mesmo, cara. Eu moro aqui há 27 anos e é verdade, tinha isso. O pessoal de algumas bancas fazia isso mesmo, né? Tirava xerox, né? Montava o currículo, né? E lá do Satélite, essa que você se lembrou. É verdade. Cara. Almir Melo, boa tarde, Almir Melo. Boa tarde, meu querido. Boa tarde. Que prazer de novo estar aqui. Que alegria recebê-lo, viu? Mas estou fascinado em ver aqui o caro amigo Paulo. Essa é uma rádio podendo ressaltar a outra de uma maneira muito nobre. Isso é maravilhoso, porque já que a rádio é a voz do povo, e se queremos o bem geral da nossa cidade, é interessante que aconteça que agregue, que você uma união, somar, né? Uma união, uma claro. Ferramenta. Porque se queremos realmente o melhor para a nossa cidade, temos que somar uma só voz. Acho que isso é bacana. Isso é importante. Isso é legal. E vale ressaltar, porque pode inventar o veículo que quiser, mas a rádio é eterna. A rádio realmente é a voz do povo, a voz toca no coração. Aliás, a Alternativa FM, o slogan é esse, né? A voz do povo ou a rádio do povo? A rádio do povo, inclusive, o Paulo Silva, foi naquela primeira conversa lá na minha residência. Exato. Que nós... surgiu essa ideia, né? E você falou, tá pronto, é esta. A rádio do povo. Esta é a Alternativa, tá vendo a participativa FM, comunitária. É verdade. Quer dizer, eu já participei, então, lá da Alternativa. Exatamente. Foi nessa. Alternativa FM 107,9, a Rádio do Povo. Aí, tá vendo, Almir? Já é a Rádio do Povo, já está batizado. Olha, lembrando que o telefone é o 3942-1777. 3942-1777. Ô, Marçal. Sim, pois não.
Vamos falar com o povo aqui também, no 3942-1777. Ótimo, que bom. Vamos fazer? Vamos bater papo? Vamos bater papo. Não sabemos quem é, viu, Almir? Isso que é legal. Vamos abrir o Liga, essa telefone. é a hora do povo participar, né? É a rádio para o povo participar. Olha, eu tenho aqui esse projeto que é do Senado Federal, que é isso? Aqui, ó. O documento. Tem um ouvinte aqui. Olha, projeto de decreto legislativo número 565 de 2012. Aprova o ato que outorga a autorização à Associação Cultural Comunitária Morumbi para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São José dos Campos, São Paulo. Quer dizer, isso aqui é a glória, isso aí né? É a glória. É o pedigree da comunicação. Definitivo, hein? Definitivo. Bom, já que é 20 anos. 20 anos? Demorou 20? Não, a concessão por 20 anos, depois renova, né? Poxa, que maravilha. E vamos que vamos. Então, vamos para a linha? Tem ouvinte no ar, rádio web e rádio comunitária. Dona Edith, boa tarde, Dona Edith. Boa tarde. Tudo bem, Dona Edith? Tudo bem. Que alegria ouvir a sua voz. Muito obrigada. A senhora fala de onde? Eu falo do meu serviço aqui em Vila Letônia. Na Vila Letônia. A senhora, olha, a senhora já tinha ouvido falar do Marçal Barbosa? Já. Já tinha ouvido falar do Almir Melo? Eu já ouvi falar, pela rádio. Pela rádio, não é? E o que é que a senhora está achando da nossa transmissão aqui, Dona Edith? Eu estou achando boa, muito boa. Tá bacana? Muito bacana. Olha, então, eu quero agradecer a senhora pela sua participação aqui no 3942-1777. E a senhora gostaria de fazer um pedido para os senhores que estão aqui na mesa. Qual o teu sonho? Qual o sonho que a senhora gostaria de realizar? O meu seria um pedido, não só assim para um sonho para mim, como para todos os moradores do Campo dos Alemães, porque lá tem muito menino que vende drogas, e o que podiam fazer para poder melhorar essa qualidade de vida desses adolescentes para eles saírem da rua, né? A senhora está preocupada com o futuro, não é? Muito. Muito. Olha, quem vai responder isso para a senhora não vai ser o Marçal, não. Vai ser o Almir Melo, que ele tem uma ideia muito própria para a questão da inclusão social. Tá bom, querida? Tá bom. Muito obrigado pela sua companhia aqui no Clique Jornal e na 107,9. Tá, obrigada Onde que eu. ela mora? Pergunta. Olha aqui. Onde que ela mora? Vila Letônia, Não, né? ela mora Ela trabalha na Vila Letônia e mora no campo, não é, Dona Edith? Isso mesmo. Um abraço para a senhora. Obrigado, viu? Obrigada eu. Bom, então, o Marçal, ela mora no Campo dos Alemães. É nossa, como se diz... É o nosso pedaço. É o nosso pedaço, é a nossa comunidade, é uma parcela da nossa comunidade. Almir Melo, você viu a preocupação da sociedade em relação a esses meninos? Como é aquela história da inclusão? Eu defino isso como uma frase. Por exemplo, hoje, se você procurar no DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional, mostra que a inclusão que mais cresce no Brasil é a inclusão carcerária. E quanto à questão aí que a senhora citou, é o seguinte: se o jovem tiver pelo menos opção de escolha, digo, cultura, arte, todo jovem tem uma veia artística para cantar, para dançar, interpretar. Tendo ele uma oportunidade, acredito que, no mínimo, ele irá pensar. É isso aí. Poxa, tem que ter opção. Opção de escolha. Opção de escolha. Você concorda com isso, Marçal? Concordo, sim, Almir. Você está de parabéns com a sua colocação, o seu conhecimento, mas eu vou um pouquinho além. É muito importante e isso nos sensibiliza quando fala, né, do jovem no mercado do trabalho. É verdade, se o jovem não tem um projeto de vida, não tem um norte, não tem uma atividade, ele vai cair, né, no mercê da droga. Porque o mal você não precisa nem treinar, ele bate na sua porta a toda hora e nós temos que estar preparados. O pai, a mãe, os avós trabalham e o filho não tem onde ficar. Você pode ver que o início da nossa conversa, o nosso projeto começou há mais de 30 anos atrás, ali nas banquinhas de jornal, ao lado da delegacia do satélite. Já, aquela banquinha, nós já
havíamos planejado a Associação de Apoio e Assistência à Mulher, que, por analogia, ela tem a analogia da APAC, uma entidade que nós fomos também, fui um dos fundadores, né? Eu fui diretor da APAC durante 10 anos, junto com o Mário Ottoboni. O Júlio esteve aqui a semana passada, que é o filho do doutor Mário. O Jurinho, exatamente. Então, ontem estive com o doutor Mário. E lá, por ironia de destino, eu e minha esposa, Maria Marçal, nós éramos que cuidava da parte de marcar, né, a estatística do atendimento da APAC. Veja bem, e nós ficávamos todos contentes, felizes, inclusive comemorava, né, com um bolo, com a festa ali dentro da APAC, o crescimento do atendimento. E um belo dia, numa campanha da fraternidade, Jesus Cristo, lembro como se fosse hoje, na contramão. E aquilo me trouxe uma reflexão. Que interessante. O que né, a pastoral da diocese de São José dos Campos, né, de todo o nosso país, foi trazer essa reflexão. Jesus Cristo na contramão. Pô, se ele veio para o bem, se ele veio pregando a paz, por que ele anda à contramão? Essa foi uma das campanhas da fraternidade. Exatamente. Aí me despertou e me chamou a atenção, né? Se nós estávamos comemorando, né, o crescente atendimento da APAC, de 800 para 900, 2 mil pessoas, nós estamos na contramão da sociedade. O que a sociedade mais precisa? Nós não precisamos de mais atendimento, é de menos atendimento. Então alguém estava fazendo alguma coisa errada. Não errada, fora de tempo. Quer dizer... Por isso que surgiu a Associação de Apoio e Assistência à Mulher, a AMU. Olha Associação de Apoio e Assistência ao Condenado. Vamos assistir primeiro a criança, né? Assistir a mãe da criança, antes dela de cair no mundo do pecado, vamos dizer assim. Então, todo o trabalho nosso ele é assistencial, sim, por estar atendendo a mãe. Mas, em primeira mão, ele é um defensor, ele é um preventivo, né, do ser humano. É cuidar bem da criança, você vai fazer menos investimento nele lá na cadeia. Veja bem, Paulo Silva. Um preso hoje custa R$ 1.300 para o Estado. Inclusive, hoje tem a Bolsa Preso, né? Exatamente, R$ 1.300. A pessoa vai preso R$ 1.300. E nós atendemos uma criança com a renda, o per capita do atendimento é R$ 320. Olha a diferença. Nossa, bem menos. Com o dinheiro, né, que custa um preso de R$ 1.300, você atende 4 crianças. Então, mas é o seguinte... Olha aí, ó. Mas quando você pensa uma coisa, como pensar que uma criança possa vir ser um homem do futuro? Como pensar se muitas delas não têm nenhum presente, o hoje? Por exemplo, eu coordeno um projeto de música na escola em 9 cidades. E é triste falar que a educação está cada vez mais precária. A droga na escola não é um problema, é um mero detalhe. Porque se a criança tiver a opção de escolha, todo jovem, como já falei, ele tem uma veia artística para qualquer coisa artística, para dançar, para cantar, futebol. Verdade. O que falta é oportunidade, meus queridos. Todo mundo só fala do problema. Alguém precisa chegar com a solução. E temos que dar... Quando você pensa em inclusão, é você dar vez e voz ao jovem, porque ele precisa compreender e se sentir importante o quanto é. Mas na hora certa, né? Por isso que tem que fazer o investimento com a criança. Educação. E você sabe que educação, politicamente, não interessa a administrador nenhum. Porque a administração, ele não faz propaganda, ele não divulga, né? Ele carrega, o indivíduo carrega para o resto da vida, mas só que ele não divulga quem fez. Então, politicamente, não interessa. Eu vou lhes fazer uma pergunta que é muito difícil de responder, que para os senhores que possam refletir, que numa segunda oportunidade vamos debater um assunto tão importante. O que é, para todo mundo, uma educação de qualidade? É difícil essa pergunta. Eu participei como palestrante, junto com o senhor... Osiris Silva, lá, sábado passado, no auditório do SESI, com muita gente bacana, pessoas cultas, participando dessa palestra. Foi muito legal, porque é o seguinte, será que se pagássemos 20 mil, se um professor recebesse 20 mil por mês, ou se uma sala de aula tivesse computadores de última geração, será que isso aí seria educação de qualidade? Será que temos que pensar na base, fortalecer o profissional, respeitar e reconhecer o que é um professor,
com bom salário, escolas, o espaço físico que seja realmente que seja alegre. Pense bem, delegacia de ensino, grade curricular, tudo se reflete à cadeia. É verdade, é verdade. Educação de ensino, delegacia de ensino, grade curricular. Quer dizer, tudo leva... Quer dizer, tem que mudar a educação. Eu vou lhe dar um exemplo, meu querido, caro amigo Marçal. De uma orquestra que temos com jovens da periferia, tem jovens das 10 cidades que a gente trabalha, e tem uma cena que me rendeu uma emoção jamais sentida. Foi quando o jovem chegou para a mãe dele, que eu fui levar o cachê dele para a mãe dele, que eu cheguei na casa e falou: mãe, meu filho, não fiz o almoço hoje porque faltou o gás. E o filho tirou o dinheiro do bolso. Não, mãe, eu vou buscar o gás porque eu ganhei participando da orquestra aqui em Minas do Gante. Que maravilha. Isso me fez chorar, cara, porque é o seguinte, se o jovem tem oportunidade, meu amigo, para se sentir importante quanto ele com certeza o quadro seria bem diferente. Bacana, bacana. Marçal, parabéns. Então, nós precisamos de menos polícia na rua, precisamos de menos presídio, de menos delegacia e mais inclusão social, que é o que a 107 está fazendo, quer dizer, com esse papo com o Mirmelo, abrindo o horizonte aí para o menino ser comunicador, locutor, ouvir rádio e começar uma atividade. E isso é simples, viu, Paulo Silva? Onde eu repito novamente, tudo depende o quê? Da liderança comunitária. Nós falamos em democracia, mas acontece que, infelizmente, nós, brasileiros, 90% somos analfabeto informal. Então, nós não sabemos interpretar o que lemos, infelizmente. Está faltando interpretação na leitura. Você sabe que eu fiz a faculdade, na minha sala tinha 80 alunos. Não chegou o curso final 10%, quer dizer, 8%. Nossa! Para você ver. 80 estudantes de direito... Não conseguiu chegar até o fim. Por quê? Justamente por isso. Ele não é mesma coisa de estar ouvindo e não sabendo o quê? Interpretar o quê? Como que essa pessoa vai estudar? Ele não tem base, ele não tem estrutura. Por isso que nós ali na nossa creche, no Secói Vó Maria Félix, nós nos preocupamos muito com o profissionalismo, mas em contrapartida nós temos que fazer o profissional sem perder a essência. Porque aquele pessoal, aquelas crianças, além dela não ter condições de sobrevivência, de sobrevida, ela não tem o afeto que é a coisa primordial na vida de uma criança. O mais importante. O mais importante. Então, que ele vai carregar para o resto da vida. Após os nossos institucionais, vamos perguntar para o Marçal Barbosa como é tratado uma criança na creche, no Secói Maria Félix. Vó Maria Félix. Vó Maria Félix. Daqui a pouquinho, após nossos institucionais, aqui a 107,9, Clique Jornal e a rádio sindct.com. A gente volta já com Marçal Barbosa. Você está ouvindo pela Web Rádio SindCT. Clique Jornal. Clique Jornal. Pois é, pessoal, a rádio comunitária é um tipo diferente de emissora, pois ela é criada para proporcionar informação, educação, cultura, lazer e também entretenimento às pequenas localidades. Agora, não é o caso aqui de São José dos Campos, porque o Marçal estava fazendo uma conta aqui durante o intervalo, que a comunidade que a 107,9 ocupa são mais de 80 mil eleitores ou 80 mil habitantes, a região sul. Vamos habitantes, né? Uhum. Vamos jogar 80 mil habitantes, de 80 a 100 mil habitantes. Que é o da região sul. Exatamente. Que compreende, você fala nesse momento, para Colonial, Imperial, Jardim, Cruzeiro do Sul, uhum. Conjunto da EMA, Conjunto EMA,
Dom Pedro Imperial, 1 e 2. Dom Pedro 1 e 2. Campo dos Alemães. Campo dos Alemães. O Chácaras Reunidas. Chácaras Reunidas. Jardim Morumbi. E Parque Industrial. Parque Industrial. Jardim Satélite. Jardim Satélite. Olha, eu acho que dá mais de 120 mil pessoas. São mais de 120 mil pessoas o nessa grande localidade. complexo, né, de moradores está localizado ali na região sul. Agora, o Almir Melo já está de volta. A gente está falando que você fala, nesse momento, Almir, para uma comunidade, a gente está falando em questão térrea. Sim. Aqui, a comunidade da região sul são 120 mil pessoas da região sul que acompanham a 107,9. Contando mais com a web rádio, não é, que nos ouve no INPE, no DCTA e tal. Quer dizer, você está com um público maravilhoso para poder dar o seu recado, né? Maravilha. Acho que é muito bacana você poder falar. Acho que precisa ter aberturas como essa para que a gente possa expressar e falar da importância que é a rádio. A rádio realmente é um veículo fundamental e a gente sabe que a mídia, quando se fala em mídia, por exemplo, a mídia televisiva, ela, com esse processo da mudança, tem uma frase que é muito interessante, que diz: com a evolução vem a dissolução, que é o processo inverso. A rádio cada vez mais se fortalece, enquanto cada vez mais menos gente vê televisão, se você parar para analisar, devido à correria do dia a dia. E para você ouvir uma rádio, você não precisa parar o que você está fazendo. E quando o assunto te toma a atenção, você para ouvir. É um negócio magistral. A rádio é magistral, cara. Olha, e por falar em rádio magistral, quero registrar a audiência aqui do Elias Barbosa, que é aqui do SINDCT, o Bruno Conde, o cientista Heitor Patiri, que é do DCTA, INPE-ETE. O Vitor Portesani, o Vitor é do CTA, né, Vitor? INPE também. A jornalista Shirley Marciano, o Tiago Santos, que está aqui conosco, e mais o Sérgio Leher, que está acompanhando. Maravilha. O Sérgio Leher é alguma coisa de muito especial na arte da comunicação e nos acompanha também aqui o bate-papo com o Almir Melo e com você, viu? Importante, isso é um conjunto de gentlemen, né? São gentlemen. Você imagina uma coisa? Olha, a Shirley acabou de chegar, ó. Foi só citar a Shirley. Seguinte, eu classifico a rádio como uma peça de teatro, porque não existe maquiagem. O sentimento, o público que está do outro lado, ele se entrega a ouvir, ele se envolve. Então, é um negócio mágico. Então, por falar em mágica, então vamos fazer o seguinte, aproveitar que a região sul nos acompanha pela 107,9, você tem um espetáculo e lembrando da avó, em homenagem à avó Félix. Nossa Senhora Aparecida. A avó Félix com foi certeza. A que deu todo... para quem é espiritualista, vai se arrepiar agora, não é? Porque a avó Félix foi que deu início a todo esse sonho da rádio 107,9. E das creches, né? E das creches também. Uma das primeiras creches comunitárias. Que maravilha. Eu lembro como se fosse hoje, a saudosa, né, querida Juana Blanco, quando estava, né, na Secretaria da Educação, como secretária daquele departamento, nós apresentamos o projeto. E, na época, o Emanuel Fernandes precisava, né, de atender à legislação, veio entender a nossa necessidade, que nasceu ali no Campo dos Alemães, exatamente na Rua 6, do povo para o povo. Senhor Marçal, é o seguinte, eu vou querer aqui de antemão pedir que você me passe depois os dados dessa rica senhora que eu vou compor, como para mim tudo vira música para mim. Eu vou compor uma canção para a avó Félix? Para ressaltar. Inclusive vai servir de hino, olha aí, meus parabéns, servir de hino para a creche. Mas antes de você... Aí, Paulo sabe que tudo para mim vira música. Eu tenho mais de 100 músicas, 100 canções com Alceu Valença, e agora todos... Você vê aqui, a quantidade de artistas cantando minhas músicas foi algo fascinante. Cheguei em casa 2 da manhã chorando, Paulo, chorando de felicidade, cara, entendeu? Só para ressaltar aqui, fechando aqui o assunto dessa senhora,
Eu cheguei a tirar cópia na banquinha dela, do lado da delegacia, não é mesmo? Exatamente. Ixi, Maria. Olha só. E você vai fazer uma música em homenagem eu a quero Vó saber... Félix. Criar um hino, né? Mas antes de você começar a escrever a letra, está convidado, antemão, para conhecer em loco, né, a nossa instituição, ali na rua Carlos Nunes de Paula, 1172, para você ter mais inspiração e saber mais detalhes Então, para fazer peço um carinhosamente hino. que deixe Está aqui... convidado. Que maravilha. Deixo esse contato, por favor, com os meus empresários, que é a Shirley, o Vitor e o Paulo, Aí, que são meus empresários. Bacana, vamos lá. Deixe aqui os contatos, porque é o seguinte, ó, Só o dinheiro que não caiu ainda. Olha só. a minha agenda é... Mas falando hoje da Casa do Idoso, que Deus abençoe essa senhora, essa A Vó rica Félix. senhora, pelo amor de Deus, Vó Félix. E outra coisa, hoje vai ter um show chamado Almir Melo e Banda Vozes da Cidade. Vamos cantar de tudo. Na Casa do Idoso? Sim. Da onde? Da Zona Sul, ali da Avenida Andrômeda, né? Da Andrômeda. Logo depois Andrômeda. da igreja ali. Da delegacia onde Exatamente. tinha a banca. Isso. Então, Exatamente. você não pode esquecer da Vó Félix, né, que é ali do lado. Mas quer eu vou dizer, ter até que ressaltar, fazer uma homenagem para ela hoje lá. a Vó Félix, Falar dela. que começou a Casa do Idoso. Vó Como é Maria que foi? Félix. Vó Maria Félix, né? Exatamente. Bom, o Marçal, você a conheceu, você a adotou e pela E luta... nós fundamos a Vila dos A Idosos. Vila dos Idosos. Eu, a Vó Maria Félix, a Dona Iolanda, muito A conhecida. Dona Iolanda. Saudosa Iolanda, você lembra dela? Lembro. Olha Então, só. Então, o olha, doutor Júlio, que é o empresário da líder dedetizadora. olha Então foi esse só. grupo de pessoas, né, Que que fundamos criaram. a Vila dos Idosos. E hoje, E o hoje- exemplo é a Casa Exatamente. do Idoso. Casa do Idoso, e inclusive fez parte, né, a diretoria fez parte da instituição do idoso, né, da constituição do Estatuto do Idoso. Olha que então Vai longe, hein? Vamos aproveitar então de antemão, até para que as pessoas da região sul que estão nos ouvindo possa, quem é esse cara que está falando, que vai fazer música, vamos saber quem é você, não é, Almir? Vamos ouvir o Almir Melo? Vamos embora? Mais do que nunca, né? Paulo, é o seguinte, nesse espetáculo eu completei meu 22º trabalho catalogado, 22º, incluindo alguns métodos de bateria e percussão encontrados em 4 países. Estive agora há pouco em Porto Rico, por causa daquele clipe do Nacional. Depois eu vou separar o material pra Passar enviar, pro Marçal. Tenho 22 trabalhos catalogados. E maravilha. E bom, vamos ouvir depois. O que a gente vai ouvir do Almir Melo agora? Não, vai ser o Pagode Russo. Foi uma Pagode homenagem que eu Russo. fiz ao Rei do Baião, Luiz Gonzaga, juntamente com a orquestra do Gante, que ele faria 100 anos em 2002. Almir Melo na 107,9 no Clique Jornal. Foi ele que tava ali no sul, dançando pagode russo, pagode rosa foi ele que tava ali no sul, dançando pagode russo, pagode rosa fazia até o grego daquele caiu no mar, fazia até o grego daquele caiu no mar, fazia até o grego daquele caiu no mar, fazia até o grego daquele caiu no mar. Vem cá, moça, que eu
Eu sonhei que estava... Tem muita gente que estava em Bangu. Almir Melo, vamos fazer uma capela aí, o povo está sofrendo assim mesmo, né? Vamos. Olha, cara, eu sou de Pernambuco, lá do interiorzinho, chamado Custódia. E faz 27 anos que eu moro aqui nessa cidade linda que me acolheu com muito carinho. E uma música que eu fiz é no São João, vindo uma seca tremenda e vendo os gados morrendo de fome. E a música é assim, é pequenininha, é assim, ó. Uma capela. O meu sertão virou brasa, será que o tempo parou? A seca era tão grande que até pau seco chorou. Para me livrar desse inferno, plantei os joelhos no chão e pedi para Jesus Cristo, manda chuva pro sertão. Ele atendeu minhas preces e mandou como lição, deixou cair tanta água que alagou meu sertão. Lindo, boa, parabéns. Tá aí uma capelinha do Almir Melo. Como é o nome dessa música aí? O meu sertão virou brasa. Cantou no Teatro Municipal? Não. Eu cantei várias outras. Eu cantei a que eu fiz para o Luiz Gonzaga, que eu cantei para o Alceu Valença. Ele falou, rapaz, que música é essa? É tua? Ele falou, Virgem Maria. Cantei para o Alceu Valença. Pode cantar não. Vamos lá. A música aqui. Dá. A capelinha? É. Vamos que lá. eu fiz para o Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga com sua sanfona tirava onda fazendo o povo dançar. É causador desse grande movimento sanfoneiro, boa gente deixou seu valor. É causador desse grande movimento sanfoneiro, boa gente deixou seu valor. Luiz Gonzaga, rei do Baião, seu legado continua, não acaba não. Luiz Gonzaga, rei do Baião, cantou para o povo, é a voz do meu sertão. Almir Melo, mais uma vez. Sabe por quê, Paulo? Oi. É tanta gente falando de tanta desgraça que está na hora de falarmos de coisa boa. Vamos prezar pela a mudança, porque é possível ter um mundo melhor sim, cara. Basta você pensar em coisas boas, inserir e trabalhar a cabecinha das nossas crianças para que elas possam ser jovens e homens do futuro. Bacana. Mas tá aí, desculpa, Paulo, cortar a sua conversa, mas qual é o interesse, né, do enlatado da mídia, do rádio, vamos dizer, né, do rádio comercial? É fazer com que o povo ouça o que eles querem. A importância da rádio comunitária, né, inserida na nossa comunidade. Veja bem, você acabou de falar, o negativo, vamos dizer, o errado, né, o mal não precisa nem propagar. Não precisa difundir. É verdade, o mal não precisa difundir. Gente, nós precisamos divulgar. É o bem, mostrar as alternativas, né? Por isso é o nome da rádio, mostrar as alternativas de como resolver aquele problema. O problema da droga. Gente, todo mundo sabe que o mundo inteiro, né, vive o problema da droga. Então não precisamos difundir a droga. Esquece a droga. Inclusive está proibido, já desde antemão, ainda nós não estamos ao vivo na nossa rádio comunitária. Vai ser proibido falar de promiscuidade na 107,9 do Campos Alemães. Não precisamos de ouvir, não precisamos falar de polícia, de droga, de bandidagem, promiscuidade. Não, gente, vamos falar do bem e como resolver o bem. Viemos para incomodá-los. Olha só, inclusive o Papa que esteve no Brasil recentemente falou isso. Você pensar no positivo, porque de negativo está todo mundo cheio. Almir Melo, e este é o nosso querido Marçal Barbosa, que a gente tem uma história muito bacana. Ele recebeu tantos processos por fazer o bem. Inclusive por conta da banquinha. Eu tive que criar um sindicato dos jornaleiros. Verdade. Bater em policial, desculpe. Foi. Foi um dos vários processos que eu respondi para poder legalizar a banquinha, que hoje, né, não tem nem mais sentido. E vou mais além ainda. O projeto da banca de jornal, ele nasceu no ano de 1982, ainda na gestão do Robson Marinho. Era eu e a esposa dele que ia nos confins, né, de São José dos Campos, na zona rural, buscar a comunidade e trazendo a delegacia do satélite, lotava ônibus e na época, para você ter uma ideia, a delegacia abria só das 13 horas às 16. E nós ficávamos na delegacia com o pessoal até o último ser atendido, 10, 11 horas da noite. Para tirar a carteira de identidade, tirar o SIC, tirar toda a documentação para trabalhar. E dali, esse projeto o Robson levou
Na época ele foi secretário eu não lembro mais. Ele Mário foi Covas, Mário né? Covas. Que foi secretário o de modelo, saiu o modelo do Poupa do Tempo. Poupa Tempo. Foi dali. Olha, da avó Maria Félix saiu a Casa do Idoso, que era a Vila dos Idosos, e do atendimento na banca de jornais do Marçal saiu o Poupa Tempo. Poupa Tempo. É grandioso. Então daqui a pouco, depois... Olha... É a comunidade no poder, é o poder local, viu, gente? É isso que nós Legal, hein, precisamos. Almir? O Paulo tá surpreso. Sabe o que é legal, cara? A comunicação é tudo na vida. Se você de um oi, pode partir um livro gigantesco de um oi. É então verdade. as pessoas precisam se permitir mais, conversar mais, se abraçar mais, cara. E esse- Para que a gente possa ter realmente a tão sonhada paz. Muito bom. É isso. Bacana. Bom, Marçal Barbosa, nós vamos para um breve intervalinho para os nossos institucionais e voltamos já para o encerramento do Clique Jornal aqui na 107,9. Ok, Paulinho. E na Rádio Sint-CT, a Rádio do Servidor Público Federal, na área de Ciência, Tecnologia e Inovação, a Sint-CT, a Rádio do INPE, Lugar 107,9, Alternativa FM. a Rádio do Povo. Tá, a Rádio do Povo. Foi você que, como se diz, foi o Foi no instituidor bate-papo da à tardinha, né? Exato, a gente colocou aqui Rádio do Povo. E está mostrando por que veio a Alternativa FM. Um breve intervalinho, a gente volta já com esse bate-papo gostoso com o Marçal Barbosa e o Almir Melo. Você está ouvindo pela Web Rádio Sint-CT. Clique Jornal. Emissoras, né, sem autorização para funcionar, esse número aumenta drasticamente, né? Agora, o processo de outorga para a execução do serviço de radiodifusão, no entanto, ele é lento e, em alguns casos, a espera é de 10, 15 anos. Ô Marçal, quanto tempo a 107,9 teve que esperar para receber essa outorga que a gente vê aqui, que diz o Congresso Nacional decreta, fica aprovado o ato a que se refere a portaria número 743, de 24 de agosto de 2010, que outorga autorização para de 10 anos, não é? Paulo Silva, exatamente. É a primeira definitiva, né, da alternativa. Então, ela é renovável de 10 em 10 anos. De 10 em 10 anos. Rádio Comunitária de São José dos Campos, no estado de São Paulo. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Quanto tempo você esperou? Bom, nós fomos, quando iniciamos a nossa conversa, né, uma das primeiras entidades a protocolar junto ao Ministério das Comunicações. Demoraram exatamente 12 anos. 12 anos? 12 anos. Bom, então, estamos dentro disso aí, 12 anos de espera, mas olha, valeu a pena esperar, né? Valeu a pena. Por isso que eu sou um grande e gosto de considerar, né, pessoa pública, pessoa do povo para o povo. Gente, nós precisamos realmente mudar a cara da instituição política no nosso país. Muito bom. A lei de 88, né, a Constituição, ela deu A Constituição autonomia, cidadã. Exatamente, ela deu autonomia ao cidadão, mas só que por conta, né, do nosso analfabetismo político, poucas pessoas sabem o que pode e o que deve fazer. Então, por isso que eu deixei todos os meus afazeres para junto estar na comunidade. E hoje, para você ter uma ideia, eu moro na região do Campo dos Alemães para tentar, pelo menos, ajudar aquela comunidade. E com certeza, agora, com a 107,9, nós vamos ficar muito mais forte. Você vai ver daqui mais uns 30 dias, Tenho certeza na hora que tivermos no ar, né? Direto com a programação. Os comunicadores, lá, junto com a comunidade. Junto tudo com a mais. comunidade, você vai ver como nós vamos ficar forte e como aquele povo tem poder. Gente, Que nós bacana. precisamos instituir o poder local. Nós temos que dar Muito a ferramenta à comunidade, ser um líder, né, de direção, um líder para fazer a fomentação e fazer com que o poder público venha atender a necessidade do povo na hora certa. Não adianta Região Sul. só na época de eleição. Quer dizer, vai ser todo dia. É todo dia, direto, constante. Marçal Barbosa, doutor Marçal Barbosa, eu gostaria que você pudesse responder, você e o Almir Melo, que está aqui, juntamente com a Shirley Marciano e o Vitor Portesani, um breve comentário sobre as dificuldades que de se operar
uma rádio comunitária, a dificuldade da 107,9. Gostaria que você pudesse acompanhar o trabalho realizado pelos nossos companheiros e comentar sobre essa reportagem. Bem, tá, entrou um outro material aqui, é da agência NP, não é? Uma portaria do Ministério das Comunicações promete avanços para as rádios comunitárias do Brasil. Ela altera algumas regras do serviço de radiodifusão comunitária e permite, por exemplo, que as emissoras comunitárias recebam patrocínio sob a forma de apoio cultural de poderes e órgãos públicos. Um outro item da portaria que causa ainda mais polêmica é a permissão para que as emissoras comunitárias excedam o limite de transmissão de sinal. Até então, o alcance era de até 1 quilômetro de raio, dependendo das características geográficas e urbanísticas. Para o coordenador do Coletivo Brasil de Comunicação Social Intervozes e membro da executiva do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, Pedro Ekman, as alterações feitas pelo Ministério da Comunicação significam avanços, mas segundo ele, ainda insuficientes para o setor. Hoje, as rádios comunitárias podem operar em no máximo 25 watts de potência. Mesmo com a ampliação, a gente ainda acha insuficiente. Se você somar as 4.500 rádios comunitárias outorgadas hoje no Brasil, você vai ter aí uma potência operando em rádio comunitária no Brasil de 112.500 watts. Uma única rádio comercial na Avenida Paulista aqui em São Paulo opera em mais de 400.000 watts de potência. Então você tem uma única rádio comercial tendo um alcance maior do que todas as rádios comunitárias somadas no Brasil inteiro. Então a gente acha um absurdo como é desequilibrado a forma como a legislação brasileira trata a comunicação comunitária em relação à comunicação comercial. A gente entende a comunicação como um direito e não como um simples negócio. Ainda para Pedro Ekman, é preciso que o país pense formas de financiamento às rádios comunitárias para garantir a comunicação como direito humano. Em relação às rádios poderem ser financiadas como um apoio cultural, também é um passo importante, mas também insuficiente. É importante que a comunicação comunitária possa se sustentar, exista um fundo público. A lei hoje não dá nenhuma condição, ela só dá proibições e criminalizações para as pessoas que tentam se comunicar de uma forma que não seja a forma comercial. A medida ainda prevê que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, possa destinar canais em faixas de frequência diferentes a emissoras comunitárias situadas em localidades próximas. O objetivo é evitar interferências de sinais entre as próprias comunitárias. As alterações na lei vieram após quase 2 anos de negociações entre o governo e a Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária, a Abraço. A Abraço, em nota, diz que as rádios comunitárias brasileiras vivenciam um processo de perseguição institucionalizada durante as últimas décadas por defenderem a democratização da comunicação e a liberdade de expressão. Nas negociações, a Abraço acordou com o Ministério das Comunicações um decreto que possibilitaria a suspensão do limite de 1 quilômetro de raio de abrangência, o apoio cultural somente com a restrição de preços e condições de pagamentos e a possibilidade de apoio dos órgãos públicos e aviso de habilitação para todo o município. No comunicado, a Abraço rebateu os ataques da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, que faz campanha pela revogação da portaria. A organização afirma que essa é uma atitude que explicita a ganância da ABERT de oligopolizar os meios de comunicação, apontando contra o direito humano da liberdade de expressão e contra a Constituição Federal. De São Paulo, da Rádio Agência NP, Leonardo Ferreira. Bem, tá aí o Leonardo Ferreira e mostrando aí uma situação, o seguinte, mais de 4.500 rádios comunitárias do Brasil, dá 112.000 watts de potência. Uma única emissora na Avenida Paulista, deve ter sido a CBN, que nós estávamos ouvindo ontem,
400 mil watts de potência. Quer dizer, é uma distância gigantesca de poder. E aí, o meu caro Marçal? Então, Paulo Silva, é uma hora muito importante de estar debatendo esse assunto. Que pena que o tempo é pouco, né? Veja bem, a desigualdade, né, de uma única emissora cobrir mais de 4.500 ela tem 3 vezes mais do que comunitária. Todas as comunitárias juntas. Exatamente. A potência Agora, dela. onde que fica o direito à liberdade de expressão? E, como eu havia falado na conversa paralela aqui, do enlatado, né? Essa oligarquia do pequeno grupo, né? Pequeno e poderoso grupo da sociedade que explora financeiramente as rádios, que nada mais, nada menos, também é uma concessão, né, pública. Se é concessão, é uma outorga, então por que não nos dar mais liberdade de expressão, que a rádio comunitária vai entender diretamente ao anseio popular? Diretamente que o povo precisa ouvir, não que eles querem, de cima para baixo, empurrar a goela dentro a sociedade. A necessidade de fazer a descriminalização das rádios comunitárias. Exatamente. Por quê? Além da descriminalização, é a falta de interesse de informar o povo. Olha só. Porque o político ele tem medo de quê? De informação. Ele não tem medo de polícia, porque ele faz a lei, ele que manobra. Ele tem medo de povo bem informado. Ele depende de votos. Né? Ele depende de votos, então ele não tem que informar o povo, ele tem que coagir. É coação, não é informação. Não é informação. Então, veja bem, uma comunidade nossa, por que tanto tempo demorou para conseguir essa concessão? Que em São José dos Campos, nós estamos localizados, né, bem justamente no local onde define toda a política de São José dos Campos. Não há interesse nenhum de o político legislar a favor das rádios comunitárias de São José dos Campos e de qualquer uma outra cidade. Porque onde nós vamos começar a debater, como estamos debatendo aqui, a necessidade urgente de fazer virar a página, né, da comunicação e buscar direto que o povo precisa ouvir, transmitir direto o que o povo precisa ouvir. O povo ele tem poder, ele só não sabe usá-lo. Então precisamos de novas lideranças, criar um grupo, né, uma plataforma para capacitar pessoas para nós estarmos realmente atendendo a comunidade e de encontro, né, com este potencial que é a comunicação, o rádio, como a Almir estava falando aqui, que nunca vai deixar de ser, e de encontro o povo que tanto sofre, que tanto precisa desse apoio da comunicação para estar movimentando, né, a política pública da nossa cidade. Almir Melo, 4.500 rádios comunitárias no Brasil, dá 100 mil watts mais ou menos, 112 mil. Uma única emissora na Avenida Paulista tem 400 mil watts. E você, o que diria? Mas, rapaz, acompanhando os dados aí que você me passou, essa discrepância toda aí, até que ponto pode-se dizer democrático, né? Está errado. Porque é o seguinte, quando você dá vez e voz, você abre laços, você aproxima, você convida, você direciona. E a rádio comunitária, ela é de uma verdade muito grande, porque ela traduz todo aquele pedido, né, do seu povo, mostrar a sua arte, mostrar a sua cultura, mostrar os seus anseios. A rádio comunitária, eu classifico como uma autêntica oportunidade do povo se expressar. Poxa, queria ter palavras suficientes para dizer, para falar sobre a importância que é uma rádio comunitária, que tem que ser vista com muito respeito, tem que ser tratada com muito carinho e muita nobreza. Que bacana, bacana. Parabéns, homem. Marçal, a associação, como é o nome da associação? Gostaria que você citasse. Associação de Apoio e Assistência à Mulher, que administra o Secoiva Maria Félix, e a Associação Cultural, né, de Apoio Cultural Morumbi. Bom, que é a mantenedora da rádio, as duas em conjunto, né, da Rádio Alternativa. Bom, FM. E agora a gente viu uma situação aí que o Almir falou de discrepante. E para cuidar, porque
apesar de ser comunitária, de ter isso, de ajudar a comunidade, e como vai manter essa emissora de rádio? O que é preciso, o que a comunidade deve fazer agora para ajudar? Porque você vai ter comunicador que vai fazer o seu programa lá, e que tal, mas ele precisa comer, precisa beber, precisa pegar um ônibus, precisa colocar um combustível no veículo. Como vai manter a rádio comunitária na região sul? Então, Paulinho, esse é o grande problema, né? Que nós precisamos, como você falou, de um técnico profissional. E toda pessoa que vai fazer uma locução, ele vai precisar de quê? De recursos para chegar. Até todo lá. projeto, né? Toda ação ele tem um custo. É. E como que nós vamos chegar, né? Para ele, fala, você precisa operar para mim aqui, você precisa fazer a locução. Exatamente. Mas Porque mesmo o trabalho sendo voluntário, social, ele tem custo. Toda ação ele tem seu custo. E esse custo ele tem que ser suprido, ele tem que vir de algum lugar. Você já buscou as parcerias para suprir isso? Não, eu não busquei a parceria ainda porque estamos elaborando, inclusive, o regimento interno. Por conta de que nós precisamos ter algo escrito, né, para as pessoas, os profissionais que forem interessar fazer o trabalho, que chegar até nós, a gente ter um documento escrito, porque se sabe a tamanha da responsabilidade civil e criminalmente que tem a entidade com alvará de funcionamento. Quer dizer, quem vai responder, né, algo errado, algo que acontecer com esse trabalho, com essa divulgação, vai ser a nossa diretoria. Então, nós temos que tomar todo o cuidado. Eu estou elaborando o plano, o regimento interno, né, de como que nós vamos receber as parcerias, né, o apoio cultural. E eu deixo aberto a toda a comunidade, inclusive a nossa comunidade da região do Campo dos Alemães, que participe, que venha a ser sócio dessa rádio, né, que venha a ser sócio, que vamos abrir um quadro de sócio para que nós podemos captar recursos para fazer um trabalho de qualidade e profissional, sem perder o afeto, né? Só vale ressaltar uma coisa, que uma empresa que é vista como apoiadora cultural, ela é vista com outros olhos, Paulo. Outros olhos. Sem dúvida. Uma empresa ela é vista com certeza, agrega valores. Então, se você quer realmente essa melhora, se você pensa em agregar, em somar com quem realmente está querendo fazer coisa boa, né, divulgar coisa boa, isso é perfeitamente belo. Isso é lindo, cara. Quer dizer, a comunidade vai ter que se cotizar. Sim. Bom, Paulo, meu Marçal, caro Vitor Portesani, secretário de o sindicato, Comunicação e Cultura. Exato, isso que eu quero intervir exatamente isso. O sindicato está disposto a entrar nessa parceria. Ótimo, parabéns aí, obrigado. O primeiro parceiro, opa! Olha, já começou a chover lá, ó. Já ganhou uma música para a avó Maria Félix. Então, só presente. E agora a Que bom, parceria ótimo. com o sindicato do INPE. Parabéns, obrigado, Vitor. Tá brotando. Obrigado a toda a diretoria do sindicato, né? Ficamos muito felizes. Estamos aqui de braços abertos, né, para receber apoio, somando junto, né? Exato. somando ao Vitor que o Vitor nos deu agora. E é o primeiro, quero dizer, ressaltar aqui, foi o primeiro contato, né? Que venham os demais. Que venham os demais. E outra, um anúncio, um recado que eu quero deixar para os nossos comerciantes. Nós temos o comércio forte ali na região. Verdade. Nós vamos em breve já estar chamando, né, convidando esse pessoal para vir fazer parceria conosco. Assim que na forma de apoio na cultural. forma de apoio Começar cultural. pela farmácia do Toninho lá, o depósito do Carlinho. Toninho, tem o Gabriel da Mercadinho Brasil Novo. Exatamente. Né? Tem o Nagumo, olha, vamos mexer com os grandes. Os mercados Nagumo. Inclusive o Nagumo está na nossa região com 2 unidades, né? Uma no Morumbi e outra no Colonial. No Colonial. Tem, verdade. Tem as casas lotéricas, tem que participar. Mercado Tijuão, tem bastante. Tio João, o Mercadinho do Luiz lá, Mercadinho do Luiz. Lá no Campo dos Alemães, ao lado do Tio João. Exatamente. E vale ressaltar uma coisa também que é muito importante. Esse apoio chega a ser simbólico para tamanha transformação. Que bacana. Isso é maravilhoso. Então é o seguinte, se você dividir entre o comércio da vossa região,
e traçar na maneira bacana de falar, um simbólico, você vai suprir e vai dar oportunidade para que e sustentabilidade para que possa acontecer o processo natural da rádio. Então, gente, veja bem, olha só, é a empresa sendo divulgada, sendo falada o tempo inteiro. Pensa bem quanto que a empresa tinha que pagar para um veículo X de divulgação e na rádio comunitária que agrega o local público dele. Gente, isso aí é só Maravilha. pensar um pouquinho que você verá. Então, vamos mudar esse termo de apoiadores para investidores. Vai investir é um investimento na cultura. a médio e longo prazo. Sim. Porque vai capacitar, vai dar condições para que a emissora continue veiculando o trabalho que ele faz, né, que ele desenvolve na comunidade e o comércio dele. Olha, muito importante. os cientistas então, deixa aqui... de ser apoio para investimento. Os cientistas aqui do INPE, DCTA, o pessoal aqui tudo curtindo aqui, fazendo um positivo para essa atividade da 107,9. Obrigado a todos. Almir, obrigado pela presença, Almir. E sucesso logo mais na Casa do Idoso, na Avenida Andrômeda, com Cidade Jardim. O show Almir Melo E Banda Vozes da Cidade. Um abraço para você, muito obrigado. Fascinante. Muito obrigado, a Rádio CT. E quero aqui agradecer também ao novo parceiro, o senhor Marçal Barbosa. Até porque... Vou também somar na divulgação ao vivo do meu espetáculo, que foi algo magistral. Eu acho que a cidade só tem a ganhar com isso. Se somarmos, não existe o melhor, sabe, Paulo? O melhor não existe. Ninguém Mas é tão bom quanto todos nós juntos. Se somarmos, isso gera uma força imbatível. Bacana. Eu acho que quando você pensa em lutar pelo bem comum, agregar valores de verdade, o resultado só pode ser magistral. Muito obrigado ao Vitor, ao Paulo, a Shirley, ao Tiago e ao senhor Paulo Barbosa, ao senhor Marçal Barbosa. Marçal Barbosa. E outra, dá licença, não deixamos nem a Shirley apresentar, nem falar, não conheço nem a voz da Shirley. A Shirley chegou atrasada, ela pegou carona com o Barrichello e é sempre isso. Então acaba chegando atrasada. Carona com o chefe. Opa, outra história, né, Shirley? Está justificado. Bem, tá aí, em nome do Vitor Portesani, do nosso presidente, o Ivanil Elisiário, do vice-presidente, o Fernando Moraes, a Shirley Marciano e toda a equipe aqui. A gente vai encerrando esse bate-papo e eu creio que foi muito proveitoso, porque se criou aqui a ideia do Conselho Municipal de Comunicação, da parceria entre o INPE, SINDCT e a 107,9, a parceria de um músico consagrado como o Almir Melo e os artistas de São José. Eu acho que muita coisa boa vai acontecer. A Associação de Apoio e Assistência à Mulher, que é mantenedora do SECOI Vó Maria Félix, e a Associação Morumbi, que são as rádios que mantêm a Alternativa FM 107,9, que é a Rádio do Povo. A Rádio do Povo. Um grande abraço, Marçal Barbosa, doutor Marçal Barbosa. Obrigado a vocês e a todos os ouvintes. Obrigado, Vitor, Tiago, Paulo Silva e o nosso amigo Almir Melo e a Shirley, que acabou de chegar agora com esta, né? Essa simpatia. Com essa simpatia, parece a modelo, a Barbie, né? Tá elegante. Tá parecendo um desfile de moda isso aqui, né? Bacana. A menina o quê? A menina Shirley. Shirley. Bem, gente, o Clique Jornal teve a apresentação aqui do Paulo Silva, trabalhos técnicos do competente Tiago Santos e a direção do Vitor Portesani, que é o secretário de Comunicação e Cultura. A presidência do Ivanil Elisiário. Muito obrigado pela companhia, audiência e amizade de cada um de vocês. Obrigado pelo clique para você que está aqui na Web Rádio SINDCT e na 107,9 FM, Alternativa FM, a Rádio do Povo. Até lá, tchau! Você ouviu pela Web Rádio SINDCT Clique Jornal. Clique Jornal.